está numa situação curiosa, vamos dizer assim, é o Estevão, Danilo. O cara vai jogar contra o futuro time dele. Isso. Não dá nem para falar em lei do ex, né? A não ser que ele faça um gol contra. Aí a lei do ex futura. Mas, enfim, e ele esteve no olho do furacão, porque até agora não fez um grande jogo. Aquela entrevista que ele deu. A entrevista, não tem um grande jogo, embora o último jogo eu achei que ele foi mal substituído, porque vinha jogando bem. Eu também achei. Também achei. É o personagem desse confronto, Danilo. É o personagem. Ontem também a mesma coisa, né? Todos os jornalistas ingleses que estavam por aqui, até mesmo alguns dos americanos, eles só queriam saber do Estevão. Eu estava na zona mista, perguntaram sobre o Estevão para o Flaco, perguntaram sobre o Estevão para o Luigi e para o Maurício. Só queriam saber do Estevão os jornalistas ingleses. E para o Abel foi a mesma coisa, né? Inclusive um jornalista da Inglaterra, do The Sun, se eu não me engano, perguntou logo depois de um outro jornalista brasileiro ter feito a mesma pergunta, para o Abel poder responder em inglês e tal, sobre o Estevão. Tá todo mundo de olho nele. E eu acho que eu concordo do 200% com o que o Abel falou, já tinha falado disso antes também na live aqui do Palmeiras durante a semana aqui no UOL, a chance de o Estevão chegar mostrando quem é pro Chelsea, né? Porque se ele já mostra hoje, joga pra caramba, com os torcedores do Chelsea assistindo, com o Maresca assistindo, é um cartão de visitas. Fala, oi, sou eu, Estevão, prazer. Porque não sei se vocês viram, mas o Maresca ontem também disse, não, eu não conversei com o Estevão, eu não costumo conversar com jogadores antes que eles cheguem aqui no time, antes deles treinarem, vou conversar só depois. Também deu uma desconversada. Então seria uma boa pro Estevão jogar tudo que ele pode, para dar uma resposta não só para os palmeirenses que têm criticado, mas também para dar um cartão de visita pro Chelsea. Agora, ele não tem jogado bem. E o momento que ele melhor jogou, ele foi substituído. Então, como vai reagir o Estevão, né? Agora, para mim não existe tirar ele do jogo. Ontem o Abel até brincou, né? Vocês estão perguntando do Estevão aqui, é a quarta pergunta que fazem, mas ninguém perguntou se ele vai jogar. Ele brincou com isso, né? Mas vai jogar, com certeza. E tem que... É difícil. O moleque já admitiu que estava com a dificuldade de se concentrar, 18 anos. Que fique claro, eu não estou aqui condenando, é absoluto Chelsea, vou realizar meu sonho. Agora, o Abel tem que avaliar o quanto isso pode atrapalhar o time. Eu, antes do jogo contra o Botafogo, era a favor da saída do Estevão do time. Hoje, depois do que ele fez contra o Botafogo, sou a favor da permanência, viu, Trajano? Você que estava falando, os caras são posudos aí, eu aqui na minha pose, aqui falando, para mim o Estevão tem que jogar, esse é o conselho que eu dou pro Abel. Não, mas olha só, a situação do Estevão é mais complicada em relação ao palmeirense do que o torcedor do Chelsea. O do Chelsea já vai, gastaram milhões, tá tudo resolvido, ele se apresenta lá. A dúvida é do palmeirense. Será que ele vai jogar bem? Será que ele está... aquela coisa que ele falou que não consegue se concentrar? Se ele tem que mostrar alguma coisa, jogando pelo Palmeiras. Porque o Chelsea ele já é do Chelsea. Quer dizer, o cara do Chelsea pode não gostar que ele acabe com o jogo, faça gol de letra. Fala, daqui a pouco esse cara é nosso. Olha só a contratação que nós fizemos, né? Esse cara está do nosso lado. O cara é nosso, olha só que coisa boa. Você que nos vê sabe, que Zé Trajano vem de longe. E ele já me contou essa história que eu vou contar para vocês agora. Newton Santos foi marcar um cara de pernas tortas que apareceu num treino do Botafogo, tomou um baile dele. Esse cara de pernas tortas se chamava Mané Garrincha. E ele disse para o diretor de futebol do Botafogo, contrata para que eu não tenha que marcá-lo amanhã jogando pelo Flamengo, pelo Fluminense ou pelo Vasco. Põe ele do nosso lado. É um pouco a situação do Estevão, né? Quer dizer, o torcedor do Chelsea vai olhar quem é esse cara que veio jogar aqui conosco. Se ele matar a pau, dizer, bom, o cara é bom mesmo, hein? Nos eliminou, mas veio jogar conosco. Não corremos mais este risco, né? Eu não sei. Aí, mera intuição. Eu acho que ele vai jogar muito hoje. Ou vai tentar jogar muito. Né? Porque também tem o seguinte, nenhum zagueiro do Chelsea vai entrar para bater nele, tirá-lo da temporada. Não é isso? Porque, afinal de contas, vai ser um futuro companheiro meu.
O meu clube gastou Não, mas dinheirão aí o cara aqui. pode. Isso é futuro companheiro. Ainda não é companheiro, não. Quero ver bater. É uma atração, uma outra atração desse jogo, isso. né? Que a gente vai ficar prestar atenção. Eu vou enfatizar também o que disse aqui na segunda-feira. É uma situação completamente diferente da situação do Neymar. Neymar e o pai dele fizeram negociações com o Barcelona 10 dias antes de saber que poderiam enfrentar o Barcelona na final do Mundial. Aquilo é absolutamente indesculpável. Eu não consigo entender a paixão do torcedor santista mantida por um cara que cometeu esse tipo de traição. Traição. No caso dele foi traição. Fizesse depois o contrato com o Barcelona, não antes. A história do Estevão é completamente diferente. Está feita há muito tempo antes do Palmeiras sequer saber quais seriam os seus adversários do Mundial. Só uma curiosidade histórica. Quando o Garrincha foi treinar no Botafogo, ele não era Garrincha, era o Gualixo. Gualixo. Nome de um cavalo. Cavalo famoso do Jockey Tinha Clube. ganhado o Grande Prêmio Brasil, um cavalo Gualixo. argentino. Gualixo. Gualixo, exatamente. Agora- O Zé Trajano sabe tudo desse tempo. Ainda... Eu bebo dele, conhecimento dele, porque eu sou... Mas... Basta olhar para ver que sou muito mais novo. Ainda Vamos, sobre jovem. o Estevão, fico pensando no pós. Se o Estevão arrebentar, Continua Aí, tá. no Palmeiras, tem mais um jogo, tem mais pelo um menos. jogo. Mas aí acho que ele tá, né? Redenção total. Sim. Agora, se. E não tô falando que ele não vai jogar porque não quer jogar, mas se o cara não jogar bem, imagina a pressão. Não joga bem e o Palmeiras cai. Aí, tá vendido. Palmeiras, ele pode jogar pelo Chelsea, o próximo jogo do Chelsea? O Chelsea trouxe jogador agora. Trouxe né? mas não tem vai jogador jogar. chegando Tem ainda, jogador né? chegando. Mas é muito cruel pro Estevão também essa situação, né? Pro menino que tem 18 anos. O vamos Al combinar. Hilal trouxe gente agora também. Trouxe um centroavante lá. brasileiro, né? Não, um cara que faz gol pra Chuchu lá. O Chelsea, que é o João Pedro, não é isso? João Pedro tá lá. O Chelsea é o João Pedro. João Pedro. João Pedro. Por uma fortuna. Isso. Hein, Danilo, tem Tava uma no crueldade Brighton? aí, né? É. Porque jogar bem ou jogar mal é do jogo, acontece, né? Mas os discursos estarão prontos se ele não joga bem, né? Sem dúvida nenhuma. Entre palmeirenses mesmo há quem chame o Estevão de Cuiabá Man, de essas coisas que só joga jogo pequeno. É uma crueldade gigantesca, não tenho a menor dúvida. Até porque o Estevão foi destaque do Palmeiras no ano passado, mesmo quando o Palmeiras não foi campeão brasileiro, ele foi o destaque, foi o melhor do campeonato, eleito, revelação craque e tal. Porque jogou bem pelo Palmeiras, ele fez boas partidas sim pelo Palmeiras, é que nesses últimos 6 meses realmente ele caiu um pouco de produção, não conseguiu brilhar. E outra, que é mais ou menos o que vive o Vitor Roque, quando você tem muito dinheiro envolvido, tem uma etiqueta na testa, né, do Estevão lá, 60 milhões de euros. E aí a expectativa do torcedor é que ele jogue todas as partidas como se ele valesse realmente os 60 milhões de euros. Mas a gente já sabe aqui que dinheiro não significa tudo, não garante tudo. Quantos jogadores que não são vendidos por milhões e depois não se desenvolvem? E aí tem a questão da idade, do cara de se adaptar. Quando ele chegar na Inglaterra, como vai ser a adaptação dele? Ele vai sentir falta do Brasil, da comida, da família? Vai sentir diferença de jogar na Premier League? Então tem essa questão também. E aqui no Palmeiras, ele tem sido muito questionado porque não tem jogado bem nesse tempo. Eu repito, né? Nesse campeonato, eu também acho que ele estava fazendo um campeonato de médio para ruim, com poucos bons jogos, poucos bons lances, e contra o Botafogo, quando ele estava melhor, ele foi substituído. Até ele ficou meio bravo, assim, a câmera que capta depois eu vi, ele fala, eu vou sair, dá uma xingada, assim, e é cruel, né, o Tironi. Não tem como falar que não é cruel com ele. Agora, hoje, nossa senhora, é um negócio que... A história desse jogo, a história do Estevão, o que o Estevão pode fazer, tudo, ele está no centro das atenções, né? Se tivesse permissão para as emissoras colocarem câmeras extras, né, em relação ao que a FIFA faz, certamente teria uma câmera que ia focar só no Estevão, né? Para ver o que ele ia ficar fazendo o jogo todo, porque é muito curiosa essa situação, e eu concordo com o Ju que é diferente da do Neymar, mas eu acho que essa é a que vem na cabeça de todo mundo, porque o Neymar jogou já vendido para o Santos. Uma informação aqui, o Roger Aneto e também o nosso Rubens, nosso produtor aqui,
explicam. O árbitro, que é o Farhani, ele, na verdade, ele é iraniano, naturalizado australiano, já apitou 2 Copas e final da Champions Asiática. Sim, ele é muito bom árbitro. Na hora eu falei, eu conheço Tá lá. muito ele. Ele é conhecido. Ele só tá lá porque é australiano naturalizado. Se fosse iraniano, talvez Sim, tivesse. tomou bomba na cabeça. Talvez. Porque o talvez não né, tivesse o- problemas. Não toma pra- bomba porque ele não mora lá. o Hugo Calderano não pôde entrar lá, né? Porque esteve em Cuba. Num campeonato. Jogando um torneio qualificatório para Paris. Agora, o Trajano falou, pô, tem jornalista que fala, não, porque o meu time, porque não sei o quê. Danilo, o Palmeiras vai jogar como? Ai, ai. 3 zagueiros, eu acho como é que vai jogar ser? com três zagueiros. A minha dúvida em relação ao meio-campo é se ele vai jogar com Aníbal e com M. Martínez ou só com um volante. Mas é 3 zagueiros e eu, particularmente, é uma aposta, um chute, não é informação. Eu acho que o Vanderlan não joga. Ontem, na coletiva, ele falou sobre o Vanderlan. Para mim, foi para despistar. Eu acho que o Vanderlan não entra nessa partida. É mesmo, mas aí Olha joga só, quem? que boa intuição essa. Porque exatamente o Vanderlan seria quem deveria marcar o Pedro Neto, né? E essa foi a questão que apresentaram para ele. E ele fez um baita elogio ao Vanderlan, né? Sobre as características defensivas dele e o fato de ser jovem, vai mostrar que tudo que ele pode, né? Mas pode ser que ele sequer jogue, né? Mas aí seria como? Seria 3 zagueiros, com Mikael, Fux e Giai, né? O Giai fazendo um papel de terceiro zagueiro, com o Rios e com o Aníbal no meio de campo, com o Maurício e com o Alan e com o Felipe Anderson fazendo uma linha um pouco mais à frente, e Estevão, Vitor Roque na frente. Mas quem jogaria na esquerda, Felipe sem o Anderson Vanderlan? aberto pela direita. Não, aí joga 3 zagueiros com o Mikael jogando pela esquerda e o Alan voltando um pouco mais para marcar, junto com, obviamente, o Rios, o Aníbal, o Martínez, aí depende do que ele for escalar ali. Mas é um time completamente diferente do que qualquer coisa que o Totalmente Palmeiras diferente, tenha né? feito. Não, é até agora. terrível isso. É outro time, né? Terrível isso. Não. Ele já jogou com o Giai de terceiro zagueiro na Libertadores. Não, eu digo mais com o Mikael, com o Bruno, todo mundo mesmo Não, o que eu time. quero dizer é o seguinte, sem um lateral, tudo bem que não é o Piquerez, mas sem um lateral, um cara, ou o Piquerez ou o Vanderlan, isso é uma novidade, certo? Ô Danilo, o Murilo continua por aí? sim. O Murilo continua com a delegação ou voltou? Continua por aqui também. Tá. Não, eu estou perguntando porque ele é um bom conversador, né, com os companheiros e tal, né? Ontem ele segue aqui na concentração. Uma coisa que, aliás, ontem o Abel, eu fiquei sempre com uma pulga atrás da orelha do que ele falava, mas uma coisa que dá pra gente entender como verdade é que ele falou que o Everton vai ser capitão, né? A partir do momento que ele diz que o Everton vai ser o capitão, e ele ainda fala, eu não gosto de colocar o goleiro e tal, mas sem o Gomes eu tenho que colocar o Everton. Significa que o Marcos Rocha não joga, porque se o Marcos Rocha fosse jogar, ele seria o capitão no lugar do Gustavo Gomes. Então eu também antes tinha imaginado uma possibilidade de Marcos Rocha como terceiro zagueiro e uma dobra de laterais, aí põe o Giai ou o Mike como um ponta pela direita, mas nesse caso não. Nesse caso eu acho que o Marcos Rocha não joga mesmo, com essa dica do Abel com o capitão. Acho que nesse ponto ele falou a verdade, ele não mentiria sobre a capitania. Sobre o Vanderlan, quando eu digo que ele usou ali uma brincadeira, uma mentirinha, ele despistou, foi porque fizeram uma pergunta especificamente disso, e aí ele fala, não, o Vanderlan tem a chance de mostrar que é o dia da vida dele. O Vanderlan deu entrevista, e o Palmeiras normalmente não coloca quem é o destaque do jogo para dar entrevista. Então tem coisas aí... Jogo de cena, né, Danilo? Meio no estilo Felipão injeção a perna, acho que foi do Paulo Nunes, eu não lembro do Arce, quem foi que o Felipão fez um jogo contra o Corinthians. Você sabe de quem eu vou ter muita saudade hoje à noite, no horário brasileiro? Quem? Do Rony. Lembrando que o Rony jogou contra o Chelsea naquela final do Mundial. Essa coisa que o Danilo falou, né, de fazer duplo lateral. No caso, o Rony era sozinho e jogou como lateral, como ala e como ponta. Foi um negócio assim, foi um dia extraordinário do Rony, extraordinário. E o Palmeiras vai precisar desse espírito na peça defensiva, porque realmente é um desastre você perder. Não é que você
Não é apenas que você perde 2 titulares, é a qualidade dos 2 titulares que o Palmeiras perde. O seu capitão, o seu líder e o Piquerez estava jogando muito, né? A ausência do Caicedo compensa 1, não compensa 2. Agora, em cima daquilo que o Juca falou, recuperar o prestígio, né, do futebol brasileiro. Agora, o amigo da onça presente pode dizer o seguinte: poxa, os 2 melhores jogadores do Brasil são colombianos. O Arias, Né? E o Rios, Rios. o melhor jogador do Palmeiras para mim é o Rios. Aquela raça, determinação, empenho. tem razão. E o Arias jogando fino no Fluminense. A gente vai falar já do É o amigo Fluminense. da onça de plantão, só para boa. pegar assim, ó. É o futebol sul-americano. É futebol sul-americano. Só porque Resgate do futebol o sul-americano. Juca passou pela história do Caicedo, é um super desfalque, não é pouca coisa não. Não é pouca coisa. Caicedo é um jogador muito importante para o Chelsea, né, Danilo? É um bom desfalque, é grande desfalque, assim como seria se o Pedro Neto não pudesse jogar, também seria um desfalque importante. Aliás, o Pedro Neto, curiosamente, foi revelado pelo Abel Ferreira, não sei se vocês viram ele falando sobre isso ontem, né? Sim. Então é curioso. Mas o Caicedo é um desfalque grande para o Chelsea também, mas eu acho que o Chelsea consegue resolver melhor do que no caso do Palmeiras. O Piquerez, para mim, a ausência do Piquerez é mais grave do que a do Gomes, por conta da diferença do reserva. Eu acho que o Vanderlan está muito abaixo do Piquerez. Sem dúvida. O Gomes, claro, é melhor que o Fux e é melhor do que o Mikael, mas acho que a diferença é menor. Agora, o Vanderlan é muito abaixo do Piquerez. Muito bem. Tem gente falando aqui, ó. Vocês não vão falar do Fluminense, o Fluminense joga mais cedo, falem do Fluminense. Vamos falar do Fluminense justamente agora, meus queridos. Mas antes, você vê... Escuta vocês da imprensa, esse calor. Não, tá aqui, já mandou mensagem, a gente vai ler daqui a pouco as E como é que manifestações nós de vocês estamos de da imprensa. like, só para Então, você reforçar pediu os 10 10 mil. Quero 10 mil. Estamos com 4,2 mil. 4,2. Tá difícil, temos mais meia hora de Eu programa. tô mais na pegada do Danilo dos 7 mil. Amigo, é o seguinte, o Danilo tá lá fora, nos Estados Unidos, ele não entende nada de likes aqui no Brasil. Pode ser que ele volte, caso o Palmeiras não seja campeão, ele voltará. Mas, então deixa ele lá. Vamos dar 10 mil, porque tem sido essa a média Isso. do programa. 10 mil, faz favor. Vem aí, tá? vamos com 10 mil. Vamos. Obrigado. E você vê qual é a força do secador, né, Trajano? A nossa enquete aqui. É que não demos resultado da enquete até agora. Qual será... Olho na tela com a nossa enquete. Tiraram os Bota a dois. enquete lá de novo, olha lá. Não tem Qual brasileiro. será a semifinal da Copa do Mundo de Clubes? Quem que você acha que Gentinho. está ganhando, Trajano? Onde é que você falou em secador, vai dar o Al Hilal e Chelsea na enquete. Com folga. Com folga. 46% Al Hilal e Chelsea. Tá, segunda-feira vocês vão ver. 12% Chelsea e Fluminense. 25% Fluminense e Palmeiras. E 17% Palmeiras e Al Hilal. Eu votei nessa enquete. Eu também votei, faço parte de um quarto da eu votação. passei porque Fluminense e Palmeiras? Sim, senhor. é comprometedora. Eu vou falar o meu voto. Eu votei em Palmeiras e Al Hilal. Tricolores, não me Não, maltratem. eu se declarasse o meu voto, porque o voto é secreto, se eu declarasse, eu diria Fluminense e Palmeiras. O Trajano não quer falar, mas o Danilo pode falar. Em quem você votaria? Ou quem você votou nessa enquete, Eu Danilo? vou votar Chelsea e Fluminense, quer ver? Ele demagogo isso aí. Eu acho que vai dar Chelsea ao Hilal. Agora, eu fiquei numa situação aí, a rede social do UOL colocou, perguntou para alguns nossos colunistas quem vai passar. E eu pensei, para mim o Chelsea é favorito, para mim o Al Hilal é favorito, votei nos dois, que os dois vão passar. Saiu o resultado da votação agora, 5-1 pro Palmeiras. Eu fui o único que votei que o Chelsea vai passar. Tô sendo xingado ou não, Juca? Não, imagina. ué. Quem Essa é são os outros independência. 5? Só para eu entender. A Alicia não está entre esses 5, está? Tá. Ué? É mesmo, Olha zica só, reversa, boa. zica reversa. Boa. Aliás, a Alicia fez um texto magnífico Alicia, sobre Mili, a... PVC, Casagrande e Ara, Palmeiras. Danilo, Chelsea. Tá vendo? Olha só, rapaz.